Boa noite, irmãos. Quero convidar os irmãos a tomarem seus lugares. Vamos colocar de pé. Vamos elevar nosso Deus em oração nesse instante. Vamos agradecê-lo, porque Ele é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Amém, irmãos? Senhor, nós exaltamos o Teu santo nome, Pai. Queremos, nessa noite, invocar o Teu santo nome, bendizê-lo. Bendizer, Pai, o Senhor pela Sua bondade, Pai. O Senhor é um Deus que criou todas as coisas, Pai. E nós, criaturas do Senhor, queremos essa noite exaltar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nessa noite falar aos nossos corações e que estejamos, Pai, atentos ao que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, e que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, do capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 23. Mateus 2, de 13 a 23. Nós vamos encontrar aí um personagem bíblico muito importante, que é José. E ele é o esposo de Maria, e Deus dá a ele a missão de recebê-la como esposa e de cuidar do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Vamos então ouvir a palavra de Deus e aprender com José a ser um servo fiel a Deus. Tendo eles partido,
eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então está aí a palavra do Senhor. Como José ouviu e se dispôs a ser um servo obediente a Deus. E ele também nos abençoe para sermos servos obedientes a Ele e podermos andar sob a direção de Deus, sob seus cuidados, sob suas bênçãos e fazer a sua vontade. Vamos continuar louvando o nosso Deus e exaltando as nossas canções. Do serviço do meu rei eu sou feliz, forte sempre abençoado, proclamando o meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, vigoroso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei.
bom servirmos ao nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos continuar declarando que nós queremos buscá-lo de todo o nosso coração.
nosso clamor toque o teu coração. Que te encontremos a transformação. Tua palavra nos diz: se pedirmos por pão, pedra não nos dará. Pai, nós viemos buscar. Tua palavra nos diz: se pedirmos por Eu quero convidar as crianças para chorar. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe as nossas crianças, o culto infantil, e que Deus fale conosco também, aqui na continuidade do tempo. Oremos. Pai eterno, nós te agradecemos por nossas vidas, pela vida das crianças, te agradecemos por cada família da qual elas fazem parte, e pedimos que o Senhor as abençoe, que elas cresçam como Jesus cresceu, em estatura, sabedoria e graça para o Senhor e todas as pessoas. Abençoe-as agora no culto infantil, que elas te adorem, que elas sejam conduzidas pelo Espírito Santo, e seja com a irmã que vai estar ali ministrando a elas. Dirija, ó Pai, esse culto infantil, ó Espírito Santo, dirija também a nós que vamos receber a sua palavra. Fala conosco, usa o teu servo que vai falar.
Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Deus espera de cada um de nós é que sejamos pessoas de fé, que creiamos nele e que, crendo em Deus, sejamos capazes de ouvir a sua voz e de obedecer a sua palavra. Nós encontramos aqui no texto que lemos há pouco sobre a vida de José. José era um homem justo, conforme é falado sobre ele. Sendo ele justo, não querendo infamar Maria, ele procurou deixá-la secretamente. Quando ele soube que ela estava grávida e aquele não era um filho dele. Mas ele, não querendo infamá-la, como homem justo, e com certeza um homem que a amava, porque se ele levasse as autoridades àquela situação, certamente Maria seria julgada e condenada à morte por apedrejamento. Seria tido como uma mulher adulta pela lei. Então, porque era um homem justo, porque também amava Maria, ele não queria falar mal dela, ou difamá-la, ou infamá-la. Mas Deus, ele entra com a sua providência, tanto na vida de Maria, quanto na vida de José. Quando ele tomou a decisão de fugir daquele relacionamento e fazendo de forma secreta, escondida, Deus o procura, Deus lhe envia um anjo e Deus lhe fala por meio desse anjo de sonho: não temas em receber Maria, sua mulher, porque o filho que ela espera é o Filho de Deus. E José, como homem justo, ele se dispõe a obedecer à voz de Deus. José foi um servo obediente. José era um homem espiritual, embora o Espírito Santo ainda não tivesse sido enviado. O Espírito Santo só foi enviado muitos anos depois, no dia de Pentecostes. Mas o Espírito Santo agia também. E José era um homem que agia de forma divinamente inspirada. Porque se ele pensasse em seu orgulho próprio de estar recebendo uma mulher grávida, cujo filho não era dele, ainda mais naquela época, né? Então ele não faria. Humanamente falando, não o faria. Ainda mais dentro do contexto legal da sua época. Mas ele ouviu a voz de Deus. E José recebeu Maria, sua esposa. Então José foi um homem obediente a Deus, um homem justo e fiel, mas porque era um homem de fé. Irmãos, nós só conseguimos ouvir a palavra de Deus e só nos dispomos a obedecê-la em face à fé que depositamos. Não há desafio
maior do que a própria realidade da fé. O que é impossível a nós não é impossível para Deus. Então, quando o povo de Israel estava de frente do Mar Vermelho, não tinha como fugir para os lados e voltar atrás, seria cair nas mãos dos exércitos de Faraó. Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche, ou seja, fala para o povo entrar mar dentro. Moisés estende então o cajado e Deus abre um caminho no mar. Na verdade, o texto aqui vai nos falar do cumprimento das profecias de Deus. Jesus nasceu em Belém, cumpriu a palavra de Deus. Agora, Herodes quer matar Jesus. E Deus então vai novamente em sonhos falar com José e falar: pega o menino e a sua mãe e vão para o Egito. E vai se cumprir uma outra profecia da palavra de Deus: do Egito chamei o meu filho. E o fato é que José prontamente, no meio da noite, ele vai acordar Maria, eles vão pegar o menino Jesus e eles vão partir para a terra do Egito. Que situação difícil, né? Devia ser uma vida bem difícil para José. Não era uma pessoa de muitas posses, era um carpinteiro. Ele vivia dignamente do seu trabalho. E quando então, naquela noite, Deus lhe falou: pega o menino e a sua mãe e vão para o Egito. Ele prontamente o fez. Porque ele era um homem harmonizado com a vontade de Deus para a sua vida. Como fazer uma viagem longa? Com que recursos fazer esta viagem? Poderíamos pensar que ele tinha ouro, incenso e mirra, que os sábios do Oriente deixaram de presente para Jesus. Obediência de Deus. Porque Deus sempre provê as bênçãos, os recursos que precisamos. Mas o mais importante de tudo é que José, ele reage com fé, ele escuta Deus, ele obedece a Deus e ele o faz prontamente. Herodes fica enfurecido, porque os magos não voltaram a ele para lhes dar a indicação onde Jesus estava. Então ele manda matar todos os meninos até 2 anos de idade. Segundo o tempo que ele havia perguntado para os magos, o tempo que eles estavam em viagem para encontrar-se com Jesus. E aí cumpre-se uma outra profecia, a mortandade das crianças. Mas José, ele estava sempre disposto a seguir as orientações de Deus, meus irmãos. Sempre disposto a obedecer. Porque ele era um homem de fé. E como homem de fé, ele pôde ser participante da vida do Filho de Deus. Ele pôde cuidar do Filho de Deus como se fosse seu próprio filho. Que privilégio foi o de José. E ele sabia exatamente quem era Jesus. Maria sabia exatamente quem era Jesus. E todas as coisas que aconteciam e eles podiam ver o cumprimento das Escrituras Sagradas, ela ia guardando e conferindo isso no seu coração. Ou seja, a fé existente era uma fé que se desenvolvia cada vez mais à medida que eles experimentavam o
o agir de Deus na vida deles. Não quer dizer que o agir de Deus sempre vai acontecer na nossa vida trazendo só momentos maravilhosos. São momentos maravilhosos, mas são momentos de grandes e intensas lutas. Porque eu acredito que foi difícil toda essa jornada de vida por José e Maria, indo para Belém, fugindo para o Egito, vivendo no Egito, voltando do Egito e agora indo para uma região bem difícil de Israel. Em vez de voltarem para Belém ou para uma outra região mais povoada, eles foram para Galileia. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Que essa foi a pergunta, ou esse era o questionamento reinante nos dias de Jesus. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Veio e deixe. Foi o que um dos discípulos falou ao seu irmão. E quando ele encontrou-se com Jesus, ele pôde ver o Filho de Deus e pôde se converter a ele. Então José, ele é um exemplo de servo para nós. José procurou sempre servir a Deus com alegria e amor. E é isso que também devemos colocar no nosso coração. Nós também devemos servir a Deus com amor e com alegria. Devemos ser homens e mulheres de fé, para podermos ouvir a palavra de Deus e podermos então prontamente nos colocar em obediência a Ele. Deus sempre faz tudo bom, Deus sempre faz tudo perfeito. Nós é que temos que vivenciar nossas experiências com Deus, seja nos vales floridos e encantados da vida, ou seja pelos desertos abrasados, seja no vale da sombra da morte, ou seja de uma forma assim tão tranquila e natural, nos pastos verdes e as águas tranquilas. Mas o Senhor sempre está conosco, provedor de toda a necessidade que temos. E Ele é riquíssimo, é abundante em tudo que faz a nós, muito mais do que a gente possa necessitar, muito mais do que pedimos. E Ele é o Deus provedor, o Deus Todo-Poderoso. Ele proveu o casamento de José e de Maria. Biblicamente nós sabemos que depois que Jesus nasceu, José e Maria viveram como marido e mulher uma vida normal de casados. A Bíblia nos informa que eles tiveram outros filhos. Na verdade, José teve os seus filhos e Maria teve outros filhos que foram os filhos que teve com José. De maneira que José e Maria tiveram uma família normal como qualquer casal existente. Deus não o privou de ter uma família, de ter filhos. Mas Deus foi provedor em cuidar do casamento deles. Deus foi provedor em dar segurança física, integridade física para eles. Deus foi provedor para que nada lhes faltasse do pão nosso de cada dia, da segurança naquelas estradas onde a viagem era a pé ou no lombo de um animal, por montanhas ou por desertos. Lá estava a mão de Deus guiando a vida deles. E eu sei que Deus está fazendo isso também comigo hoje, com você hoje, cuidando de nós. E esperando que eu e você sejamos pessoas de fé, que
que creiamos nele, que confiemos nele, porque se cremos, vamos confiar nele. E se cremos, nós também vamos ouvi-lo e fazer a sua vontade na nossa vida. Deus, Ele deseja para nós, a sua igreja, que sejamos uma comunidade de adoradores, uma comunidade de comunhão mútua e uma comunidade de serviço. Isso como discípulos de Jesus. No capítulo 12 de Hebreus, depois de ter falado dos heróis da fé, muitas pessoas que foram pessoas de fé, no capítulo 11 de Hebreus, ele começa o capítulo 12 diz o seguinte: nós também que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, também devemos prosseguir sem desanimarmos em momento algum na nossa carreira, deixando todo o peso e todo o embaraço de lado. Então José, como exemplo de servo de Deus para nós, é uma fiel testemunha que mostra o quanto Deus é bom, o quanto Ele é maravilhoso e que vale a pena ouvi-lo e obedecê-lo, que vale a pena viver sob as orientações de Deus, glorificar a Deus por meio da nossa vida, para que também sejamos participantes do seu reino e da sua glória. Vale a pena. O apóstolo Paulo, quando ele se coloca como exemplo de servo também para nós, ele diz o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: podemos ter um grande número de homens e de mulheres de fé que vivenciaram o poder de Deus, e nos nossos dias, homens e mulheres que vivenciam o poder de Deus nas suas vidas, mas nada comparável a Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, aquele que nos salvou e aquele que nos conduz ao destino eterno com o nosso Pai Celestial. E nós precisamos ter uma vida consciente e viver sério de dependência de Jesus e do seu poder para a nossa vida. E sabermos que vivemos sob disciplina. Ser um discípulo de Jesus é uma disciplina na nossa vida. Porque eu estou aprendendo com Jesus o modelo perfeito de homem segundo o coração de Deus. Como discípulo de Jesus, eu estou aprendendo a ser um servo segundo o coração de Deus. Eu estou aprendendo a viver em total obediência a Deus e a ser uma pessoa consagrada a Deus. Deus sempre tratou com muita seriedade os seus filhos e aquilo que os seus filhos lhe dizem. Se vocês lerem os capítulos finais de Levíticos, vocês vão perceber que Deus queria que o seu povo fosse um povo santo, não apenas santo, mas santíssimo. E quando ele fala das ofertas que são dedicadas no altar, ele dizia o seguinte: isso é coisa santíssima, o sacerdote deve comer no lugar sagrado. Então, Deus, Ele quer que sejamos santos como Ele é santo. Esse é o seu propósito. Mas nós precisamos viver uma vida de fé. E nós precisamos buscar uma vida dentro da orientação de Deus. Notem que José foi orientado o tempo todo. Quando ele precisou de receber Maria, sua esposa, ele foi orientado por Deus. Deus enviou um anjo em sonhos e ele disse: não tenha medo de receber Maria, sua esposa. Quando Herodes certamente
imediatamente se levantaria para matar o menino Jesus, Deus disse: toma o menino e a sua mãe e vão para o Egito. E quando chegou o momento de trazê-los de volta, ele diz: todos aqueles que intentaram ou intentavam o mal contra o menino já estão mortos, vocês podem voltar. Deus eliminou todo o perigo antes de trazê-los de volta. Mas, de uma forma precavida, José não queria ficar no mesmo lugar onde o filho de Herodes, que havia morrido, estava reinando. Então, por divina revelação, ele foi para a Galiléia, morar numa cidade de Nazaré, para se cumprir também o que Deus havia dito. Ele será chamado Nazareno, mas ainda havia uma outra profecia a respeito disso, que era: na região de profundas trevas resplandeceu a luz, a Galiléia dos gentios. Como Deus, ele executa fielmente os seus planos. Deus jamais deixaria que Maria fosse apedrejada. Deus jamais deixaria que José fosse um homem infeliz ou frustrado. Deus jamais permitiria que os seus planos não dessem certo. Pelo contrário, ele diz: agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Ele também diz: a minha palavra não volta para mim vazia, ela cumpre aquilo para o qual foi dita. Deus é fiel, Deus é justo, e nós precisamos ser servos justos e fiéis, consagrados a Deus. Isso nós vamos conseguir se estivermos olhando para Jesus e seguindo a Jesus como nosso Senhor e Mestre. Interessante o seguinte: somos cristãos. O que é um cristão? É um pequeno Cristo, é alguém parecido com Jesus. Mas antes de sermos cristãos, nós somos discípulos de Jesus. Eu quero que vocês entendam isso. Não haverá cristãos de verdade se não houver discípulos verdadeiramente que seguem Jesus. Eu sou um cristão porque eu sou um discípulo de Jesus. E por outro lado, o termo discípulo é o mais empregado no Novo Testamento. Um discípulo servo. Ou seja, alguém que está aprendendo com Jesus. Ele diz: aprendam de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomem sobre vocês o meu jugo, que é leve, que é suave. Não é o propósito de Deus nos trazer a infelicidade, mas por outro lado, Deus nos guia pelas mais diversas experiências da vida, sejam elas agradáveis de se viver, ou sejam elas desagradáveis ou difíceis, mas para que o seu poder se aperfeiçoe na nossa vida, e para que cada um de nós nos tornemos servos bons e fiéis, justos e fiéis, consagrados, santos ao Senhor. E uma das características da nossa vida com Deus é que o reino de Deus e a sua justiça é a prioridade do nosso viver. Vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós não vivemos fora dele, mas ele não está dentro de nós. Nós não amamos esse mundo, porque o seu estilo de vida é contrário ao propósito de Deus. E se amarmos o mundo, o amor de Deus não vai estar na nossa vida. Mas a esse mundo perdido, a esse mundo que jaz no maligno, nós estamos nele para viver o nosso discipulado, estarmos sob a disciplina de Jesus, aprendendo com Jesus, andando com Jesus, santificando a nossa vida a Deus e fazendo discípulos para Jesus, sendo servos fiéis,
Podemos olhar o exemplo de José, podemos olhar o exemplo de Moisés, podemos olhar o exemplo de Elias, podemos olhar o exemplo de muitos outros servos de Deus, mas devemos, acima de tudo, olharmos para Jesus. Olharmos para Jesus. E a palavra de Deus diz lá em Filipenses, capítulo 2: e tendes em vós o mesmo exemplo que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, o que Jesus fez por nós, ninguém faz. Ou seja, Ele se humilhou tomando a nossa forma humana. Isso foi uma humilhação. Ou seja, Ele deixou a sua glória junto do Pai para se limitar a uma vida humana semelhante a nós, para ser fiel observador da palavra de Deus, de toda a justiça, ou seja, de toda a palavra, para que em nós fosse revelada a sua graça e a sua salvação, para que por Ele possamos ser participantes do reino eterno e glorioso de Deus, porque sem Ele não podemos ser parte de Deus e do reino de Deus. Como está escrito, sem Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém pode ir ao Pai. Então eu queria que você nessa noite refletisse com toda a sinceridade e honestidade do seu coração acerca desta mensagem de Deus para a nossa vida hoje, e que devemos ser servos fiéis a Deus. Não devemos quebrar os princípios bíblicos ou dos ensinos de Deus para a nossa vida. Não devemos abrir mão deles. Não devemos trocá-los pelas facilidades de uma vida confortável neste mundo. Como a palavra de Deus nos exorta: não façam como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida, e depois chorou amargamente, não tendo oportunidade de voltar atrás, de mudar. Então, não devemos negociar a nossa fé com nada. Jesus precisa ser o Senhor de tudo na nossa vida. Porque se Ele não for Senhor de tudo, Ele também não vai aceitar ser Senhor de coisa alguma. Porque a nossa vida precisa estar em submissão a Ele, como nosso Salvador e como nosso Mestre, nosso Senhor. Então, que belo exemplo esse que José nos deixa. Será que podemos deixar esse mesmo exemplo para os nossos entes queridos? Será que podemos deixar esse mesmo exemplo para a Igreja de Cristo, da qual fazemos parte hoje? Será que podemos deixar este mesmo exemplo como um legado para as futuras gerações? Homens e mulheres de fé, homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres justos e fiéis, santos no Senhor. Reflitamos sobre isso, irmãos e irmãs em Cristo, e que, olhando para Jesus, façamos a vontade de Deus, ouvindo sempre a sua orientação, ouvindo sempre a sua voz. E se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Se você quer internalizá-la no seu coração, na sua mente, pode ler mentalmente. Se você quiser ouvi-la em voz alta, leia em voz alta. Deus nos fala por meio das Escrituras Sagradas. E tenho certeza que quando você ouvir Deus pelas Escrituras Sagradas, é porque o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, estará se revelando a você. Deus estará se revelando a você. Que possamos então sermos servos fiéis e dedicados ao nosso Deus, servir a Deus com amor e com alegria,
pagaram o preço para vir cristã. Pagaram o preço do discipulado, de ser discípulo. Porque para seguir Jesus a gente tem que negar a si mesmo e tomar a nossa cruz todos os dias para fazer a vontade de Deus. Que Ele, em sua infinita graça e misericórdia, nos conduza e que você possa, com toda a sinceridade do seu coração, viver uma vida de servo bom ou de serva boa e fiéis ao Senhor. Amém? Nós vamos orar e assim encerrar a nossa reflexão dessa noite. Ó Deus, nosso Pai eterno, glórias te damos por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, e por Ele nos consagramos a Ti. Por Ele, Pai, ouvimos o Senhor e estamos prontos a fazer a Tua vontade na nossa vida. Guia-nos, ó Espírito Santo, nos mesmos passos de Jesus e nos ilumina para que possamos compreender a intenção de Cristo e olhar o seu exemplo e assim fazer a vontade do nosso Pai eterno, para que Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida e a glória que damos a Jesus seja glórias ao Pai e glórias ao Senhor, ao Espírito Santo. Edifica as nossas vidas, transforma-nos e que possamos ver dia a dia a sua mão poderosa nos guiando e possamos viver de forma experiencial pela fé os feitos poderosos do Senhor na nossa vida. Faça de nós instrumentos de poder, instrumentos eficazes para a manifestação da sua pessoa, da sua glória, do seu reino, e assim possamos refletir a glória do Senhor e sermos servos como o Senhor deseja que sejamos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.